Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos estão felizes e alegres por estarem na presença do Senhor nessa noite? Uma noite profética, através dos louvores, através do pastor que já abriu este culto, dizendo sobre o vale de ossos secos, que vai voltar a ter vida. E através deste milagre, Deus vai abrir os teus olhos e você vai entender quem você é e de quem você é, em nome de Jesus. Eu estou feliz, alegre, grato a Deus pela oportunidade, privilégio em poder ministrar a palavra de Deus mais uma vez neste lugar. Palavra que tem poder para mudar as nossas vidas, para mudar a nossa história, porque esta palavra ela nunca voltou, não volta e jamais voltará vazia antes de realizar aquilo que apraz o coração de Deus sobre a minha e a sua vida nessa noite. Essa noite nós estamos debaixo de uma mensagem profética e eu queria os intercessores ficarem atentos em espírito de oração, porque esta noite nós vamos guerrear. Essa noite é noite de guerra. E se preparem em nome de Jesus, que após a guerra virá a vitória sobre a sua casa, sobre a sua vida. Aleluia. Sem perca de tempo, eu queria convidar a igreja, abra a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 14. Isaías, capítulo de número 14. Vamos ler o versículo 12 até o versículo 14. E em seguida nós vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 em diante. Primeiro livro, o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 12, para a nossa breve meditação nessa noite. Aleluia. Isaías, profeta messiânico Isaías, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 12 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, irmão Rafael, me ajuda aí aí ó, já está aí ó, oh glória, aleluia, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. Versículo 13, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação, me assentarei na banda dos lados do norte. Versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Para completar aquilo que Deus vai falar nos nossos corações, abra a tua Bíblia aí no livro de Ezequiel. Só pular o livro, mais 2 livros aí você encontra o livro de Ezequiel, Jeremias, Lamentação de Jeremias. Aí você encontra aí o livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 13 em diante. Ezequiel, capítulo de número 28, e a partir do versículo de número 13, para completar aquilo que Deus vai falar e tratar aos nossos corações nesta noite. 2 livros à frente você encontra aí o livro do profeta Ezequiel. Isaías, depois Jeremias, Lamentação de Jeremias, aí você encontra o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28 e versículo de número 13 em diante. Está escrito assim: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sordônia, o topizázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jasmim, a safira, o cambuculo e esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Versículo 14, tu eras querubins ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Amém? Somente até aqui, aleluia. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, ó Pai amado, nós lemos o momento da Tua Palavra. Tua Palavra tem poder nessa noite para mudar as nossas vidas, para mudar a nossa história, para abrir os nossos olhos, ó Deus, espirituais, e entendemos e compreendemos a Tua verdade nessa noite. Fala, Senhor Deus, e trata nossos corações através da Tua Palavra, Senhor Deus, para glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso diz? Amém. Por isso sentar, mas aplaudindo, adorando, exaltando, glorificando e bendizendo o nome santo do nosso Jesus Cristo. Aleluia. Amada igreja em Cristo Jesus, como disse, nós estamos em uma batalha.
nós estamos em uma luta, nós estamos em uma guerra. E esta guerra, ela é invisível, porém de fato, ela é muito real. E esta guerra, para que possamos se tornar vencedores, nós não conseguimos lutar com a força do nosso braço, nem muito menos com o nosso intelecto, porque de fato esta guerra qual nós estamos, ela não está no mundo visível, mundo físico, ou aos olhos humanos. Pelo contrário, a nossa guerra, ela é espiritual. A Bíblia Sagrada vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, potestades, príncipe da maldade, que atua nas regiões celestiais. E toda guerra, nós precisamos de estratégia, para que possamos vencer, para que possamos se tornar mais que vencedores em Cristo Jesus. Toda guerra, nós precisamos de estratégia, ou pelo menos, de fato, de 3 conhecimentos, ou de 3 princípios em meio à guerra. E esses 3 princípios, ou essas 3 estratégias, a primeira verdade, que quando nós estamos em uma guerra, a primeira coisa, nós precisamos de conhecer quem é o nosso adversário. Precisamos de conhecer quem é que nós vamos guerrear, quem é que nós vamos lutar, quem é o nosso inimigo. Segunda estratégia, de fato, é conhecer as armas que temos, para que nesta guerra podemos sair mais que vencedores em Cristo Jesus. Terceiro, saber o motivo da guerra. Então, meu amado querido em Cristo, nesta noite, Deus colocou no nosso coração 3 estratégias, para que possamos se tornar mais que vencedor na guerra a qual nós estamos, que é uma guerra espiritual. A primeira estratégia, nós precisamos de conhecer o adversário. Olhe para o teu irmão e diga para ele, em meio à guerra, precisamos conhecer o adversário. Precisamos de conhecer quem é que nós vamos lutar, contra quem que nós vamos guerrear. Segundo, olha para o teu irmão e diga para ele, precisamos de conhecer as armas que temos para vencermos esta guerra. E o terceiro estratégia, terceiro princípio, nós sabemos o motivo da guerra. E é aqui que Deus colocou no coração para nós pregarmos nessa noite. O texto a qual nós lemos, o livro do profeta Isaías, bem é verdade que no capítulo 14, no versículo 1 em diante, a Bíblia Sagrada vai dizer que a profecia é direcionada ao rei da Babilônia. Porém, quando chega no versículo 13, ao qual nós lemos, não se dirige ao rei da Babilônia, mas se dirige àquele inimigo a qual nós estamos em guerra, o inimigo da nossa alma. Vista isso, porque lá no próprio livro que nós lemos de Isaías 14, ele vai dizer, como caíste do céu, e o rei da Babilônia nunca caiu do céu. Então aqui é o inimigo da nossa alma, inimigo da nossa vida, inimigo que nós estamos em guerra. Assim também não é diferente o livro do profeta Ezequiel, a qual nós lemos capítulo 28, é bem verdade que no versículo 11 em diante, a profecia é para o rei da Tiro, mas quando chega no versículo 13, no texto a qual nós lemos, na verdade é o inimigo da nossa alma, porque a Bíblia vai dizer, estavas no Éden, no jardim de Deus, e foram criados. Sabemos que de fato o rei Tiro não estava no Éden quando Deus criou todas as coisas, e ele não foi criado. Na verdade, ser humano nós não é criado, nós somos gerados no ventre, nós somos gerados. Então, de fato, tanto Isaías quanto Ezequiel, os textos que nós lemos, na verdade é o inimigo da nossa vida, o inimigo da nossa alma, é aquele a qual nós estamos em guerra nesta noite. Então, nós precisamos de conhecer o nosso adversário, conhecer a quem nós estamos guerreando. A Bíblia Sagrada vai dizer que este era um anjo, querubim, o criado por Deus, e dentro dele tinha os tambores, os pífaros, tinha ouro, tinha joias. Ele era o querubim ungido, e esse anjo, na verdade, era um anjo conhecido como estrela da manhã. Este anjo, filho da alva, era alguém, meu amado querido em Cristo, era um anjo que nele, ele levava a adoração a Deus, e levava os outros anjos a adorar. E este anjo, ele era tão belo, tão formoso, tão lindo, que quando Deus criou ele, deu a ele um presente. E que presente, pastor? Deu a ele a terra, para ele estar diante da terra. Pastor, isso é heresia? Não, é Bíblia. Jó capítulo de número 38, a Bíblia Sagrada vai dizer, Deus dizendo, Jó, aonde é que tu estavas quando os anjos estavam na terra adorando e celebrando o meu nome? Então este anjo era tão lindo, tão belo, que Deus deu a ele a terra para ele habitar. E é esta terra que na verdade ele vinha com os anjos e ensaiava cântico de louvor, de adoração ao Deus Todo-Poderoso. E então ele ensaiava na terra e subia no céu para alegrar o coração de Deus através da adoração. Então a Bíblia Sagrada vai nos dizer, meu amado querido em Cristo,
que ele vai se rebelar contra Deus. E aqui é a primeira grande verdade para nossas vidas, que na verdade as pessoas acham que esse anjo de luz rebelou contra Deus no céu. Na verdade não foi no céu, porque no céu não entra pecado, no céu não se dá pecado, porque o céu está sentado, o santo do santo, Senhor dos senhores, e diante da tua presença não tem como ter pecado, não tem como gerar pecado no céu. Por isso que ele tinha a terra, e ele estava na terra. É por isso que o texto que nós lemos, Isaías capítulo 14, os versículos que nós lemos, ele disse: e subirei ao céu. Ou seja, só pode subir quem está embaixo, só pode subir quem está embaixo. Então, ou seja, ele não se rebelou no céu, porque no céu não tem pecado, não existe pecado. O que é lindo, o que é interessante, é que quando ele na terra se rebelou, subiu no seu coração em querer ser semelhante ao Altíssimo, e subir no trono para querer elevar o seu trono, querer ser como o Altíssimo, a palavra de Deus diz que ele vai subir. E quando ele sobe com a farinha nas mãos, o nosso Deus já está com o bolo todo pronto. Oh glória! Pastor, por quê? Porque ele esqueceu que o nosso Deus é o único ser que tem 3 atributos. E qual atributo, pastor? Deus é o único, que ele é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Ele é onipresente, está presente aqui, mas também está presente na tua casa, guardando os teus filhos, guardando a tua família. Ele está em todo lugar, em todo tempo, em todo lugar, e ele é onipotente, ou seja, ele não tem poder, mas ele tem todo o poder. Estamos em guerra, aleluia. Este inimigo, oh glória, este anjo que era um anjo de luz, vai subir, e quando ele sobe, meu amado, achando que Deus ia pegar Deus de surpresa, o céu de surpresa, quando ele chega com a farinha pronta lá em cima, Deus já está com o bolo pronto, aleluia. E o que acontece, pastor? É aí então que esse anjo de luz vai ser jogado de lá do céu. A prova disso é Lucas capítulo 10, versículo 18. O próprio Jesus disse: e eu vi Satanás cair do céu como raio. Então é aí que há a teoria, ou seja, é aí que entra o Big Bang. Você já ouviu falar da teoria Big Bang? Que eles dizem que teve uma explosão na terra e construiu todas as coisas. Na verdade não existe Big Bang. Na verdade foi o anjo que foi expulso lá do céu, e quando ele caiu na terra, ele não construiu nada. Não, pastor, não, ele não construiu, pelo contrário, ele destruiu a primeira terra. Pastor, me prova isso. É por isso que Gênesis capítulo 1, versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Pastor, mas Deus não criou a terra forma e vazia? É claro que não. Tudo que Deus cria, em Isaías capítulo 42, se não me engano, diz: tudo que ele cria tem forma, tudo que ele cria, nada é vazio. Oh glória, ele é perfeito. Oh glória, é por isso que houve a destruição da primeira terra, foi a queda do inimigo, foi a queda deste anjo. Por isso que a terra era sem forma e vazia. Então, meu amado querido em Cristo, o inimigo conheceu o outro atributo de Deus. Qual, pastor? A sua onipotência, porque ele viu, meu amado querido em Cristo, Deus só com o poder da sua palavra restaurando a terra. Haja luz, haja. Não, pastor, não entendi. Oh glória, eu não sei como você entrou aqui, se o inimigo achou que ia destruir algo na sua vida, mas ele vai conhecer o poder de Deus. O haja vai fluir, o haja vai fluir. Oh glória, aleluia. Só com o poder da sua palavra, haja, e ele restaurou a terra. Oh glória, é lindo e interessante, meu amado querido Cristo. Aí então, é aí que ele vai se tornar o inimigo da nossa vida, o inimigo da nossa alma. É interessante porque, pastor, qual é o nome deste anjo caído? Muitos entendem e compreendem como se fosse Lúcifer. Na verdade, Lúcifer não é seu nome. Lúcifer é a junção de duas palavras que vem do latim: lu, que significa luz, e fer, que significa estrela. Por isso que lá no latim vieram Lúcifer, estrela da manhã, ou estrela da alva. Pastor, então já sei, o nome dele é diabo. Não, o nome dele também não é diabo. O significado de diabo significa acusador, ou aquele que trama, aquele que acusa, aquele que ofende. Ou então o nome dele, eu já sei o nome do nosso inimigo. O nome do nosso inimigo é Satanás, que significa adversário. Não, o nome dele também não é Satanás. Já era para ter levantado a mão e dado glória, mas eu vou explicar a revelação para você dar uma glória de verdade. Pastor, o que você quer dizer? Eu estou dizendo que nós estamos em guerra com o inimigo, mas é lindo e interessante, porque Satanás não é seu nome, Lúcifer também não é seu nome, diabo também não é seu nome. É Deus dizendo para mim e para você:
você que nós lutamos com alguém que nem nome tem. Oh glória, nem nome tem. Olha para o teu irmão de quer deixar o diabo furioso agora? Pergunta se ele quer. Pergunta se ele quer deixar o diabo furioso agora? Aleluia. Então olha na bola do olho dele e diga para ele: prazer, meu nome é Paulo. Prazer, meu nome é João. Prazer, meu nome é... Quem pode? Glória, deixa ele nervoso, vai, deixa ele nervoso. Olha para alguém do teu lado e diz: meu nome é João, meu nome é Maria. Nem nome ele tem, nem nome ele tem. Aleluia. A Bíblia ele diz mais, diz que o meu nome e o teu nome está escrito no livro da vida, no livro. Oh, glória, aleluia. Nós estamos em guerra e precisamos conhecer o nosso adversário, e o nosso adversário nem nome ele tem. Oh glória, diferente do nosso Deus. O nosso Deus também não tem nome. Não, pastor, não, o nosso Deus tem nomes, no plural. Só um crente levantou a mão para dar glória. Lembra o livro de Êxodo? Moisés vai dizer: Senhor, quem é que eu digo diante de Faraó? Deus olhou para ele: Moisés, diz para Faraó que quem te enviou foi o eu sou. Quem enviou Moisés foi o eu sou. Por que, pastor, ele disse eu sou? Ele está dizendo: Moisés, avisa que eu sou, porque o meu nome é Deus, mas eu também sou El Shaddai, Deus poderoso. Oh glória. Moisés, o meu nome é Deus, mas o meu nome também será Emanuel, Deus conosco. O meu nome é Deus, mas o meu nome também é Jeová Jiré, o Deus da provisão. O meu nome é Deus, mas o meu nome também é Elohim, El Shaddai. Ele o nome acima de todos. Quem pode glorificar o nome dele? Quem pode dar glória ao nome dele? Oh glória, oh glória. O inimigo nem nome ele tem. E este inimigo que nós estamos guerreando, a Bíblia deixa clara que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, e muitas vezes ele aparece diante de nossas vidas, das circunstâncias, querendo mostrar um poder além daquilo que ele tem. É interessante, porque a Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, que a Bíblia diz: vigiai e seja sóbrio, porque o inimigo, o diabo, anda ao nosso derredor, tramando como leão, tentando tragar as nossas vidas. Aqui é lindo e interessante, duas revelações. A primeira revelação é que ele não anda ao nosso redor, não, Deus já colocou uma cerca, dizendo: só vai andar ao derredor. Não, você não entendeu. Oh glória, ele só anda ao derredor. O que é derredor, pastor? Faz favor, pastor Elane, fica em pé. Aleluia, oh glória, aleluia. O derredor é além de lá, é além. E a Bíblia Sagrada diz, meu amado crente, diz que nós crentes não estamos sozinhos. Faz o papel aqui do inimigo, levanta. O inimigo está ao derredor, e ao redor, Salmo 34, 7, há um anjo acampado. Tenta atacar, há um anjo acampado, aqueles que temem ao Senhor. Oh glória, o nosso inimigo está ao derredor, porque ao redor do crente tem um anjo para livrar, tem um anjo para proteger. Salmo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa ao seu redor e livra. Levante a mão, que isso aqui é mensagem profética. Tem livramento para sua casa, tem livramento, tem anjo ao redor. Oh glória, a Bíblia diz, ele está ao derredor, porque o ao redor de quem é crente nesta guerra não está sozinho, tem um anjo, oh glória. A Bíblia diz, e ele trama ou brameja como leão. Como o quê? Como o quê? É interessante, porque ele é como leão, ele não é leão. Pastor, me explica. Há uma grande diferença entre você ser como e você ser. Por exemplo, onde carro de Fórmula 1 lá, onde é que eles andam lá? Toma, isso, lá, esse lugar aí. Então imagina, eu indo lá neste lugar e tem um corredor lá, como que é o nome? Robinho, que na época era Robinho, né? Imagina eu entrando no lugar dele lá, pegando a roupa dele, capacete, luva, sapato, e entrar dentro do carro dele. Eu estou como um corredor de Fórmula 1, mas eu não
sou um Fórmula 1, ou seja, eu não vou conseguir andar, não vou conseguir nem ligar o carro, porque eu não sou um corredor de Fórmula 1, eu estou como corredor de Fórmula 1. Tem crente que já entendeu, o diabo ele está como leão, mas ele não é o leão. Leão só tem um, chamado Jesus de Nazaré. Oh glória, ele é o leão da tribo de... Oh glória, oh glória, aleluia. Ele quer tramar como se fosse leão, mas leão só tem um. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu, o que venceu. Vai crente, só se tem alguém que está na guerra, levante a mão e adore a ele por um minuto, adore a ele. Glória, aleluia. Bem, conhecemos o nosso inimigo, conhecemos um pouquinho do nosso adversário. Agora nós precisamos entender e compreender as armas que temos para vencer o nosso adversário. Olha para o teu irmão e diga para ele: conheceu o adversário? Agora fique atento para receber as armas para vencer o adversário. Oh glória, aleluia. Bem, é verdade que as armas que temos para vencer esta guerra espiritual, vencer o adversário, vencer o inimigo, teríamos que ter aqui pelo menos mais uma hora e meia, só para pregar sobre as armas. O próprio livro de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, vai dizer sobre o capacete da salvação, sandália dos pés, escudo da fé, capacete da salvação. Só ali tem 5, 6 armas, fora oração, fora jejum que a Bíblia nos apresenta. Mas tem 2 armas, meu amado querido em Cristo, que o inimigo não suporta. Tem 2 armas que, se nós tivermos essas 2 armas, se prepara, o inimigo vai correr e vai fugir. Aleluia. Tem 2 armas principais para vencermos esta guerra. Pastor, qual é a primeira arma principal para que possamos vencer o nosso inimigo? Primeira arma principal se chama palavra. Palavra, porque a Bíblia nos garante que quem tem palavra não é enganado, quem tem palavra é forte, quem tem palavra fica em pé, quem tem palavra permanece, quem tem palavra conhece, quem tem palavra está... Não, você não entendeu. Só quem tem palavra, levante a mão para adorar, porque a palavra te sustenta, a palavra te traz provisão, a palavra te dá conhecimento, a palavra te faz amadurecer, a palavra te livra, a palavra te cura, a palavra te sustenta, a palavra. Oh glória, pastor, me prova. Esta é a primeira arma principal que nós temos para guerrear contra o inimigo, é a palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4. Após Jesus ser batizado nas águas por João, e vinha o Espírito e pousar sobre ele, o Espírito Santo vai conduzir Jesus para o deserto. Para onde o Espírito vai conduzir Jesus? Para onde? E este deserto que Jesus vai através, sendo conduzido pelo próprio Espírito Santo, não é de um dia, não é de 2 dias, não é de 10, não é de 15, não é de 20, mas a Bíblia Sagrada diz 40 dias. Quantos dias? 40 dias Jesus está em jejum, sem comer, em meio ao deserto. E deixa eu te explicar algo dentro da Bíblia Sagrada, que Jesus está no deserto 40 dias sem comer, não como Jesus, o Cristo. Quando fala Cristo, fala da sua divindade, mas Jesus, o homem, a sua natureza humana, 100% humano, 100% homem, em meio ao deserto, fraco humanamente, sem comer 40 dias. Então é aí que vem o inimigo, chamado Satanás, ou que nem nome é, mas que nós conhecemos da advertivo como o inimigo, Satanás, o adversário. É aí que ele vai tentar seduzir Jesus, é aí que ele vai tentar fazer Jesus blasfemar, fazer Jesus parar ou perecer, porque a Bíblia Sagrada diz que vem ele diante de Jesus, e ele diz para Jesus: olha, você tem poder, pede para as pedras transformar em pão. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: aqui não, aqui tem palavra. A palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Oh glória, ele não desiste, ele vai tentar deslumbrar Jesus mais uma vez, vai pegar Jesus e vai levar
aos montes mais altos, e ele vai dizer: olha, a palavra diz que se você se jogar daqui e der ordem aos seus anjos, os seus anjos vai livrar. Olha só que interessante, o próprio inimigo vai usar a palavra para tentar Jesus, ou seja, ele vai usar a palavra fora do texto, fora do contexto, para tentar brilhar, para tentar enganar. Nos nossos dias não é diferente, muitos falsos profetas usando o que? A Bíblia, mas fora do contexto, trazendo doutrinas vãs, trazendo doutrina de Satanás em meio à igreja, usando a própria palavra. É por isso que nós precisamos entender, estudar e compreender a palavra de Deus. É lindo e interessante, porque Satanás vai usar a própria palavra para tentar debrulhar, para tentar enganar Jesus Cristo, mas Jesus vai olhar para ele como 100% homem e vai dizer: não, aqui não, eu conheço o texto e o contexto, eu conheço a palavra, aleluia, e a palavra diz: não atentarás o teu Deus, não atentará o teu Deus. Oh glória, o inimigo não desiste e vai tentar Jesus pela terceira vez, vai levar Jesus aos mais montes, vai mostrar para Jesus os reinos, os palácios, o ouro, tudo que a glória humana na terra deseja e quer, e vai dizer: ó, se você me prostrar, se você me adorar, todo este reino, todo este ouro, tudo que você quiser, eu te dou. Mas Jesus é alguém que tem palavra. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: não, aqui tem palavra. A palavra diz que adorar somente ao Deus Todo-Poderoso. Oh glória, quem tem palavra se prepara em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, pastor, quem tem palavra vai permanecer e o inimigo vai ficar no meio do caminho. Oh glória, a Bíblia diz, Mateus capítulo 4, versículo 4 e diante, que vai dizer que Jesus, depois de dizer todas essas coisas, Satanás saiu diante dele, ocorreu diante dele. Deixa eu te falar uma verdade para você dar glória. Jesus está 40 dias em jejum, 40 dias, 40 noites no deserto, fraco, cansado. Imagina se ele fosse orar ao Pai, chamar Jesus, chamar até de Genésio, porque ele estava tão cansado, tão fraco, humanamente falando, 40 dias sem comer, 40 dias de jejum. É aí que o diabo vem, quando Jesus estava aparentemente fraco, para tentar ele. Mas sabe o que é lindo? O que é interessante? Que mesmo fraco, tendo a palavra, vence o inimigo. Não, você não entendeu, não, você não entendeu. Oh glória, eu não sei se você está distraindo, meu amado. Aqui nós estamos em guerra, meu irmão. Presta atenção em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos em guerra, e esta guerra nós vamos vencer nessa noite. Vamos vencer nessa noite. Oh glória, aleluia. Jesus está 40 dias no deserto. Ele está como homem, 100% humano, cansado, fragilizado, e ele vai vencer Satanás, cansado e fraco, 100% homem, porque mesmo fraco, cansado, tendo a palavra, ele vence, ele vence, ele vence, ele vence. Levante as tuas mãos, eu quero profetizar nessa noite. Se prepara, crente que tem palavra, se prepara, mesmo quando você estiver fraco. É aí que o diabo vai tentar te derrubar, é aí que o diabo vai tentar te iludir, é aí que o diabo vai tentar te enganar. Mas você mesmo fraco, tem palavra, tem palavra, tem palavra, e ele vai ficar no meio do caminho, e você vai permanecer. Aleluia. A primeira arma importante para nós vencermos o inimigo e vencer essa guerra, nós precisamos da palavra, porque a palavra sustenta, a palavra fortalece, a palavra cura, a palavra abre porta onde não há porta, a palavra nos dá sabedoria, a palavra nos ensina, a palavra nos corrige, a palavra demonstra amor, a palavra nos liberta, a palavra nos constrange, a palavra nos faz vencer. Tem crente que já entendeu: se tiver palavra, se prepara em nome de Jesus. Se o diabo veio por um caminho, vai voltar por 7 caminhos, e o nome do Senhor será glorificado. Só quem tem palavra, só quem tem palavra, adore a Ele. Primeira arma nessa guerra é a primeira arma nessa guerra é a palavra. E a segunda principal arma para que possamos vencer esta guerra, aleluia, é lindo e interessante, porque está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitar-vos, pois, a Deus, e o diabo fugirá de vós.
Pastor, não entendi. O que é sujeitar a Deus? É estar debaixo da sua autoridade, é estar debaixo da sua presença e diante da sua obediência. Ou seja, você que está sujeitar-vos a Deus, é estar sujeito ao seu poder, à sua autoridade, glória. Ou seja, se você tiver palavra e estiver sujeito a Deus, se prepara, porque quando o inimigo vier contra um caminho, contra a sua vida, o que é que ele vai ver? Não é você, mas ele vai ver Deus na sua frente. Ele vai ver Deus na sua frente, glória. Porque, pastor, você se sujeitou à autoridade dele. Deixa eu explicar para você da glória de verdade. Aleluia. O que é sujeitar? Vem aqui, pastor Ailton, fazendo um favor. Aleluia. O que é sujeitar? Ele está sujeito diante da autoridade dele, ou seja, ele vai na minha frente. Ele vai na minha frente. Aleluia. Eu estou diante da obediência dele. Se ele falar vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele falar vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Pastor, não entendi. Quem está sujeito a Deus não anda sozinho. É Deus que vai na sua frente. É Deus que vai na sua frente. É Deus que vai na sua frente. Glória, glória. Sujeitai-vos a Deus. Então é Deus que vai na sua frente. Quando o diabo vier contra a sua família, vier contra a sua casa, vier contra a sua vida, se prepara, porque ele vai correr, porque na sua frente vai o general de guerra, aquele que jamais perdeu uma batalha. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Glória, aleluia. Estamos em guerra, e em meio à guerra precisamos de conhecer o adversário, e precisamos de conhecer as nossas armas para vencer o adversário. A primeira arma é a palavra. A segunda arma é simples, é só praticar e viver. Tiago capítulo 4 versículo 7, está sujeito à autoridade dele, porque ele vai na frente. E agora, o terceiro motivo da guerra, o terceiro princípio, ou a terceira estratégia da guerra, nós precisamos de compreender o motivo da guerra. Olha para o teu irmão e diga para ele: motivo da guerra. Motivo da guerra. E é aqui que é a revelação de Deus para nossas vidas. E aqui nós começamos a pregar nessa noite. Glória, aleluia. Primeiro nós temos que saber o adversário. Segundo, as nossas armas. E terceiro, é o motivo da guerra. E é aqui que é a revelação de Deus para mim e para a sua vida nessa noite. Aleluia. E é o tema dessa mensagem. Olha para o teu irmão e diga para ele nessa noite, em nome de Jesus, olhando na bola do olho dele como profeta. Diga para ele o terceiro, o motivo. Diga para ele o motivo. Diga para ele o motivo da guerra. Profetiza aí o tema da mensagem agora para ele. Diga para ele: Satanás te odeia, porque tudo que foi dele um dia, agora é seu. Não, você não entendeu, crente. Glória, não, você não entendeu. Glória, olha para ele aí em nome de Jesus e profetiza o tema da mensagem nessa noite. Mas olha com cara de profeta mesmo. Diga para ele: Satanás te odeia. Não é pelo anel de teologia, não é pelo seu QI. Sabe por que ele te odeia? Porque tudo o que era dele um dia, hoje é seu. É seu, é seu, é seu, é seu, é seu. Aleluia, aleluia. Pastor, me prova. É a Bíblia Sagrada. É justamente o texto que nós lemos. Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo de número 28. É interessante porque a Bíblia Sagrada vai dizer: o primeiro motivo é que este anjo, ele habitava e morava em um lugar especial, um lugar bonito, um lugar belo, um lugar que nós queríamos estarmos todos os dias. Aonde é que ele morava? Pergunta aonde? A Bíblia diz, Ezequiel 28 versículo 13, ele habitava no Éden. Ele habitava na onde? Jardim de Deus. Ele habitava ali. Ele vinha para a terra para ensaiar e depois voltava para o céu. E habitava lá no jardim de Deus. Primeiro motivo da guerra. E o que é que o diabo te odeia? Por gentileza, os meninos aí da mídia, coloca Gênesis capítulo 2 versículo de número 8 para a igreja dar glória junto comigo dentro da Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 2 versículo de número 8. Tem alguém aí na mídia aí?
Aleluia, aleluia. Esse anjo, que era o anjo de luz, ele habitava e morava no jardim de Deus. Ele habitava neste lugar, no jardim de Deus. Aleluia. O pessoal da mídia foi arrebatado aí? Vem aí, varão, em nome de Jesus. Os meninos da mídia. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Coloca aí para a igreja da glória junto comigo nesta noite, em nome de Jesus. Gênesis capítulo de número 2 e versículo de número 8. Aleluia, oh glória, aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo de número 8. Primeiro motivo da guerra, primeiro motivo que o diabo te odeia, aleluia. Primeiro motivo que o diabo te odeia, aleluia, é este motivo. Gênesis capítulo 2, versículo de número 8, aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo de número 8, e nós vamos ler junto com a igreja, para você dar glória de verdade nessa noite. Gênesis capítulo 2, versículo 8. O diabo, este anjo que era o anjo de luz, a estrela da alva, aquele que habitava no jardim do Éden, ele te odeia. Primeiro motivo está em Gênesis capítulo 2, versículo de número 8. Eu vou abrir e ler para nós ganhar tempo aqui, porque está difícil aí, Jesus, aleluia. Gênesis, oh glória, aleluia, aleluia. O primeiro motivo que o diabo te odeia, aleluia, porque ele habitava onde, pastor? No Éden, no jardim de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Não, você não entendeu. Você não entendeu, oh glória. Ele te odeia porque o jardim um dia foi dele, mas o jardim hoje é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Ele te odeia porque o jardim do Éden está preparado, e quando a trombeta soar, só 2 crentes vai morar nesse jardim. Um sou eu, quem é o outro? Então adore a Ele, adore a Ele. Oh glória. O primeiro motivo que o diabo te odeia, Gênesis 2, versículo 8. Ele estava no jardim, habitava no jardim do Éden, jardim de Deus. E quando Deus criou o homem, nós lemos: plantou o Senhor o homem que ele formou dentro do jardim. Dentro do jardim tem um jardim te aguardando, tem um jardim te esperando. Só quem vai para lá, só quem vai para lá, com as 2 mãos se levanta e com a boca glorifica. Vai, crente da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Oh glória. Primeiro motivo que ele te odeia, porque o jardim que era dele, hoje é meu, hoje é seu. Oh glória. Segundo motivo da guerra, segundo motivo que o diabo te odeia, aleluia. Se prepara para você dar glória, porque a Bíblia Sagrada diz que ele foi gerado em cima e Deus deu a terra para ele embaixo. Vamos lá, crente. Deus criou o anjo da luz, criou ele em cima e colocou ele para habitar ou seja, ele foi criado em cima e Deus deu embaixo a ele para a terra. Mas e nós homens, pastor? Nós é diferente. Nós é pó da terra, foi feito embaixo, mas vamos morar. Não. Oh glória, não. Você não entendeu? Oh, aleluia. É por isso que ele te odeia. Ele foi criado no céu, varão, cheio de pedras preciosas, ouro, jasmim, e Deus colocou ele embaixo. E nós é pó da terra, não vale muita coisa, tem que ir embaixo, mas nós vamos para cima, para cima, para cima. Glória, glória, aleluia, aleluia. Terceiro motivo que o diabo te odeia, oh glória. Nós lemos o texto. Ele tinha pedras preciosas, jasmim, púrpura, ouro, oh glória, aleluia. Tinha tudo da melhor qualidade. Ele foi um anjo criado, cheio de pedra, com bins, joia, ouro. E nós, pastor, e nós, oh glória, aleluia. Coloca aqui, fazendo 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 7. Ele foi criado com pedras, rubis, cheio de joias, cheio de ouro. E o homem, pastor, o homem, meu amado querido em Cristo, foi criado embaixo, ou formado embaixo do pó da terra. Nós somos
barro, nós somos vaso, oh glória. Nós somos o que? Barro, oh glória. Mas olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo de número 7, ao contrário, 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo de número 7, olha o que é lindo, olha o que interessante. Temos porém este tesouro em vasos de barro. Não, crente, você não entendeu. Quando ele foi criado, o inimigo, quando era anjo, ele tinha ouro, tinha joias, pedras preciosas. Aí Deus criou o homem do pó da terra, um simples barro, mas dentro deste barro ele colocou um tesouro. Pastor, e que tesouro é esse? É a presença. Quem tem presença sai do céu. Glória, aleluia. Ele foi feito com pedras preciosas, nós do pó da terra, simples barro, vaso, mas dentro deste vaso, oh glória, tem um tesouro maior do que ouro, tem um tesouro maior do que rubis, tem um tesouro maior do que joia. Que tesouro é esse, pastor? É a presença, é o Espírito Santo, é a presença. Por isso nessa noite, meu irmão, não se sente inferior não. Quando você olhar no espelho, você tem que olhar para o espelho e dizer: espelho, espelho meu, não tem ninguém mais bonito do que eu, não tem ninguém mais belo do que eu, não tem ninguém mais lindo do que eu. Pastor, tá faltando dente? Pastor, o olho é meio caolho, é meio para baixo. Você tem um tesouro, tem um tesouro dentro do barro, aleluia, que é a presença dele, você é morada e templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, é Bíblia, 2 Coríntios, a palavra de Deus diz que nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Quarto motivo, meu amado querido em Cristo, aleluia, oh glória. Nós lemos, quando ele foi criado, dentro dele tinha tamborim, tambores, ou seja, ele era o anjo da adoração. Ele tinha algo dentro dele, que era o tambor, púfalo, ou seja, que é notas musicais, que é instrumento, ou seja, toda vez que ele andava, caminhava, dentro dele saía sons de música para adorar e exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é interessante? O que é lindo? Porque quando ele no seu coração em querer ser igual a Deus, Deus expulsou ele de lá. E então é interessante e lindo, porque ele tinha este poder, ele tinha esta virtude, ele tinha este dom, este talento de ensaiar embaixo e levar para cima a adoração. Sabe o que é lindo? Sabe o que ele te odeia? Porque ele fazia o que? Trazia de baixo para cima. Agora nós é diferente. A Bíblia Sagrada diz que Deus, João capítulo 4 versículo 23, que Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e verdade. Sabe o que é lindo, o que é interessante? Para ser adorador não precisa de ser pastor, para ser adorador não precisa ser presbitério, para ser adorador não precisa ser evangelista, para ser adorador não precisa ser consagrado, para ser adorador basta você ser alguém que adora Ele em espírito e verdade. Basta você ser adorador, oh glória. E ele fica maluco. Por quê, pastor? Porque ele tinha este dom, o dom da adoração, mas era de baixo para cima. Agora aí você é pó, é vaso, mas quando nós adoramos embaixo, nós traz o que é de cima, Me explica, eu não entendi. O diabo, quando era noite de luz, a adoração, ele trazia de baixo para cima. Agora eu e você, pó, é ao contrário. O poder da adoração nós faz de cima descer para baixo, nós move o coração de Deus, nós abre o céu com adoração. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar, abrir o céu nessa noite e dizer: Senhor, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Vai crente, adora Ele, vai crente,
crente que tem palavra de gratidão, vai. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar. 1 minuto para você trazer o céu para a terra. 1 minuto para você trazer o céu para a terra. Adore a Ele. Olha adorador, olha adorador. Deixa eu ver se tem adorador, deixa eu ver. Oh glória, aleluia. Ele te odeia porque ele adorava, mas era de baixo para cima. E nós adoramos embaixo, mas temos o poder da adoração e traz o que é de cima para baixo. Através da adoração nós traz a presença de Deus. Através da adoração nós traz o céu para a terra. Então, meu amado querido em Cristo, Ele te odeia porque Ele era alguém que adorava. Agora este alguém que adora o Pai em espírito e verdade, um sou eu. Deixa eu ver quem é o outro. Quem é o outro que adora? Então levante a mão e adore a Ele. Adorador aí, ó. Adorador aí, vai crente. Vai adorador, traz o céu para a terra, vai, 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 adora. Aleluia, aleluia. Ele te odeia porque nós temos adoração, e a adoração que nós temos é diferente, não é de baixo para cima, mas a adoração que temos embaixo atrai o que é de cima para baixo. Oh glória, aleluia. É interessante porque ele fica, meu amado, ele tá maluco, nos odeia. O quinto motivo que ele nos odeia é interessante porque, como disse, Deus havia dado a terra para ele, mas depois ele caiu, destruiu a terra. Deus restituiu a terra com o poder do palavra haja. E quem é que Deus deu essa nova terra? Ele não deu para outro anjo, para Miguel. Ele não deu, meu amado, para Gabriel. Esta nova terra, ele diz: Adão, sujeitai-vos à terra e dominai a terra. A terra é sua. Não, você não entendeu. Quinto motivo que ele te odeia é porque o que era dele um dia, agora é nosso. A terra é nossa. A terra é nossa. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Oh glória, é lindo e interessante, em nome de Jesus. Coloca aqui Gênesis capítulo 1, versículo 26, aleluia. Nós lemos o texto, ele diz: e eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Ele disse o que? Que ia ser o quê? Que ele ia ser o quê? Esse era o desejo dele, essa era a vontade dele, de ser semelhante ao Altíssimo. Aí lá vem Deus, oh glória. Gênesis capítulo 1. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele te odeia porque tudo que ele cria é seu, é seu, é seu. Ele queria, ele desejava no seu coração: eu tenho que ser igual a ele, eu tenho que parecer com ele, eu tenho que ter semelhança dele. Eu vou subir, eu vou fazer isso, eu preciso ter a semelhança dele. Ah, lá vem Deus: não, para você não, mas tem alguém que eu vou fazer a minha imagem e a minha semelhança. Oh glória, pastor, o que é imagem? Imagem é espelho. Não, você não entendeu. Um crente entendeu. O que é imagem? Imagem é espelho, ou seja, nós refletimos a presença dele, nós refletimos a pessoa dele, a pessoa dele. Aleluia, aleluia. Semelhança. O que é ser semelhança? É ter essência de Deus. Não, você não entendeu. Dentro de você tem essência de Deus. Dentro de você tem a semelhança do Altíssimo. Aleluia. E como Deus, conforme Efésios diz, capítulo 2, versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. Deus é lindo, maravilhoso, porque Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Percebe que o inimigo queria ser semelhante ao
Altíssimo. Aí Deus diz, façamos o homem, está no plural. Ele diz, vamos fazer o homem, não só a imagem do Deus Todo-Poderoso, não só a semelhança do Deus Poderoso, mas vamos fazer no plural. Vamos fazer, ele não está sozinho, ele está com o Espírito Santo e com o Filho. Só o crente entendeu. Façamos o homem, a imagem do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Tem alguém que tem motivo para glorificar? Então levante a mão para adorar. Glória. Estamos em guerra. Satanás te odeia, porque tudo que um dia foi dele, hoje é nosso. Oh glória, aleluia. É interessante porque, oh glória, ele te odeia por quê, pastor? Sabe por quê? Porque conhecemos a Bíblia Sagrada. Ele, meu amado querido Cristo, pecou. Quantas vezes ele pecou? Apenas uma vez. Quantas vezes ele pecou? Uma vez. Coloca aqui 2 Pedro. 2 Pedro, se não me falha a memória, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, acho que é o versículo 5. Aleluia. 2 Pedro, oh glória, aleluia, aleluia. Aleluia, versículo 4, perdão, 2 Pedro capítulo 2 e o versículo de número 4. Aleluia, diz assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Vou ler novamente para que você possa entender. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Ou seja, o inimigo, ele errou apenas uma vez e foi condenado para toda eternidade. Não tem perdão, não tem escape. Ele já está derrotado, ele já está caído, ele já está condenado para todo o sempre. E ele fica irado. Por quê, pastor? Porque eu e você, nós somos do pó da terra, e o pó da terra às vezes cria mais do que o espírito, né? Às vezes nós peca, às vezes nós cai. Aí o diabo foi que ele faz isso com Adão, dizendo, eu vou fazer Adão pecar, para ele também perder o paraíso e ser condenado como eu. É interessante, porque Adão também pecou, assim como nós peca. Só que nós, meu amado querido em Cristo, pecamos, caímos 1, 2, 3 vezes. Provérbios 24:17 diz que o justo pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor te coloca de pé. O Senhor te coloca de pé. O Senhor te coloca de pé. Oh glória, coloca aqui para mim Lamentação de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 22 e 23. Oh glória, ele errou uma vez, está condenado para todo sempre. Eu e você somos humanos, falhos, às vezes caímos, mas todas as vezes que nós caímos, o Senhor nos coloca de pé. E ainda tem mais, Lamentação capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Lamentação de Jeremias, capítulo de número 3 e versículo de número 23, para a igreja da glória junto com nós. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 22 e 23. Ele errou apenas uma vez e está condenado para toda a eternidade, para todo sempre. Agora nós, Lamentação de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e o versículo de número 23. Lamentação de Jeremias, aleluia, capítulo 3, versículo 22, aleluia. E depois o 23, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, não tem fim, não tem fim. Oh glória, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Satanás te odeia. Por quê, pastor? Quando você cai, Satanás fica lá, agora Deus vai condenar, agora Deus vai fazer o que fez com a gente, vai colocar ele nos infernos, vai colocar ele para sempre, aleluia, caído, aleluia. Agora eu faço aqui, fica caído, senta aí, como se fosse cair do pecado. O diabo olhando, cai, derrubou Adão. Agora eu já sei, Deus vai condenar ele igual a gente. Aí Jesus fala, não, ele é nossa imagem e semelhança. Para nossa imagem e semelhança tem perdão, tem graça. Põe de pé de novo, põe de pé de novo.
Mateus capítulo 5, versículo 20: aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a graça, a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fica maluco, fazendo você pecar, fazendo você cair. Basta você ter um coração arrependido. Lá vem o papai te pegar nas mãos e vem, filho, tem nova chance. Vem, filho, vamos andar de novo. Vem, filho, vamos caminhar de novo. Glória, oh glória. Levante as tuas mãos em nome de Jesus. Oh glória. Todas as vezes que você cair, o diabo vai vir para querer te condenar. Ele vai vir para querer dizer que não tem perdão, que não tem jeito, que você não presta, que você é isso mesmo, você é aquilo. Nesta noite, nós estamos em guerra. Oh glória, nós estamos em guerra. Ele te odeia, porque sobre a sua vida, a misericórdia, a misericórdia, a graça, a graça, a graça. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Sétimo motivo que ele te odeia, porque tudo que um dia era dele, hoje é nosso. Oh glória. Nós lemos o texto de Isaías, assim como de Ezequiel. Ele diz: subirei ao céu e me assentarei no trono. Aonde ele disse que ia se assentar? Olha para o teu irmão e diga para ele: o inimigo, o sonho dele era sentar no trono. Esse era o sonho dele. Ele disse, nós lemos: e subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo, e se assentarei no trono. Oh glória. Isso aqui é para você explodir de glória. Coloca aqui para mim Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 21. Ah, oh glória, aleluia. Ele queria se sentar ao trono, aleluia. Mas para ele não tem pecado, ele errou uma vez, está condenado, aleluia. Aí a Bíblia diz para mim e para você, Apocalipse 3, 21: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Oh glória, aleluia. Você não entendeu se você tinha pulado, dado glória. Aleluia. No céu tem um trono. Era tudo que o diabo queria. Eu quero aquele trono. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Eu preciso sentar naquele trono. Eu preciso de ser rei. Eu preciso de Deus. Falou: não, você não. Mas um dia, Paulinho vai sentar no trono à direita. Oh glória. Elaine, Maria, João, Paulo, Rafael. Um dia nós vamos se assentar no trono com ele. Com ele. Só quem vai. Só quem vai. Tem um trono te esperando. Tem um trono te esperando. Se assentaremos com ele, assim como ele venceu a direita do Pai, a direita. Oh glória, oh glória. Ele te odeia, porque tudo que um dia ele queria, um dia que foi dele, hoje é nosso. Estamos em guerra. Oh glória, aleluia. Oitavo e último motivo para você dar glória nessa noite, aleluia. Ele queria um trono, porque quando se assenta o trono, você se transforma em um quê? Vamos lá, crente, você é inteligente. Quem senta no trono se transforma em um quê? Quem senta no trono se transforma em quê? Rei. Para quê? Para reinar. Para reinar. Esse era o desejo dele. Aí é interessante, é lindo, porque a Bíblia Sagrada diz, Apocalipse, agora eu não sei se é o 21, se é o 20. Aleluia. Oh glória. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, meu amado, querido em Cristo, aleluia, aleluia. Apocalipse, se não me engano, é o capítulo 20. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, meu amado, ele queria sentar no trono para ser rei, para reinar. Mas a Bíblia Sagrada nos garante, Apocalipse 20, não lembro se é o 15, se é o 16. Aleluia. A Bíblia diz
que nós seremos arrebatados, e aqueles que ressuscitarão primeiro serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Não, você não entendeu. Aleluia. É Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Oh glória, aleluia, aleluia. Apocalipse capítulo 20 e o versículo de número 6. Tudo que ele queria era se sentar no trono para ser rei, para reinar. Aí, aleluia. É por isso que ele tem raiva de mim e de você, porque um dia nós vamos vencer ele, e vamos vencer como Cristo, e se aceitaremos no trono. Mas ainda tem algo além. Aleluia. Bem-aventurado e santo que somos nós, aquele que tem a parte da primeira ressurreição. É aqueles que vão ressuscitar, os que morreram primeiro, e junto com a igreja será arrebatada. Sobre estes não terão poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele. Não, você não entendeu. Oh glória, olha para o teu irmão disfarçado aí, olha disfarçado para o seu irmão, da direita, da esquerda, assobia, disfarça, olha para o irmão de trás. Quem é que você está vendo aí? Um simples homem comum aqui na terra? Não, você está do lado de alguém que um dia vai reinar, é sacerdote, é príncipe, e reinará com Ele. Só quem vai, aleluia, oh glória. É aí que é o período milenar de 1000 anos, que não é para a igreja, é para a nação e para o povo de Israel. A igreja já se assentou no trono, já está reinando com Ele, aleluia. Aí então Deus vai permitir que Ele seja solto pela última vez, para tentar aqueles que viveram no período milenar, que não vai ter guerra, não vai ter tristeza, vai ter um reino perfeito, aleluia, para Ele ser testado. E a Bíblia diz que mesmo assim, eles ainda vão questionar a Deus, ainda vão se levantar contra Deus, ainda vão tentar blasfemar contra Deus, vai tentar guerrear novamente contra Deus. E aí então, de uma vez por todas, o nosso Deus vai derrubar em nome de Jesus, e vai destruir, aleluia, aquele que nós estamos em guerra, vai destruir o inimigo. Oh glória, aleluia. Pastor, mas como é que Deus vai fazer isso? Ele não vai fazer isso sozinho, não pastor, não. Ele vai te dar o prazer, Ele vai te dar o gostinho de destruir ele não, pastor, isso não é Bíblia. É Bíblia. Romanos, meu amado querido em Cristo, capítulo 16, versículo de número 20. Coloca aqui para nós dar glória. Romanos capítulo 16 e versículo de número 20. Aleluia. Depois de nós reinar com Ele no período milenar, no período de 1000 anos, aleluia, Deus vai permitir que pela última vez Satanás possa enganar os homens que ali viveram 1000 anos, vai ser testado. E ainda a Bíblia diz que eles vão se levantar contra o reino perfeito de Cristo na terra, contra o reino perfeito de Deus na terra. Mas aí é interessante, porque é então que Deus vai destruir uma vez por todas o inimigo que nós estamos em guerra nessa noite. E como é que Deus vai destruir? Não sozinho. Deus não é egoísta, Ele está dividindo isso comigo e contigo. Romanos 16, 20. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não, você não entendeu. Ele te odeia, porque tudo que um dia era dele é nosso, e através deste pé, aleluia, olha pro teu pé, não é tão bonito, é só pó, mas naquele grande dia, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Glória, estamos em guerra. Oh glória, aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus.